Tirei o resistor, coloquei uma bobina. Então é um circuito puramente indutivo, certo? Então eu só tenho uma bobina, ok? Então, a característica de um circuito puramente indutivo com relação à minha bobina, né? Então que eu peguei um fio, fiz uma bobina, ok? Então, essa bobina, representada aqui por essa reatância indutiva, o que é o XL? É a resistência oferecida pela bobina. Então, o nome da resistência oferecida pela bobina se chama reatância indutiva. Ok? Se chama reatância indutiva. Representada por XL. Reatância indutiva. O que é a reatância indutiva? É a resistência oferecida pela bobina. A equação dela é assim, ó. A minha reatância indutiva é o J ômega L. Só que aqui, o J, porque como é uma indutância pura, eu não tenho parte resistiva. O J está simbolizando que essa minha bobina, cuja resistência está descartada, estou desconsiderando a resistência aqui, porque o correto é a bobina ser representada como sendo uma impedância, onde eu tenho a resistência, que é a resistência do fio, que eu fiz a bobina, mais a reatância indutiva. Mas nesse caso em específico, eu estou desconsiderando, quem que eu estou desconsiderando? A parte resistiva. Então, o meu XL fica puro. Então fica assim, ó. A minha impedância da minha bobina é o J ômega L, ou seja, J, né, que é a parte imaginária, 2J, 2π FL. Ok? Então, 2 vezes 3,14 vezes a frequência, vezes a frequência, ela está aqui, né, ó, dada pela minha velocidade angular, certo? Vezes a indutância da bobina. A indutância da bobina ela não foi dada nesse exercício, mas ela é medida em Henry e é simbolizada pela letra R. Então, o exercício ele deu apenas a reatância indutiva. Ele deu a reatância indutiva de maneira direta. Portanto, vale 50 ohms. Ok? Mas eu sei, né? A gente está conversando aqui, que a minha reatância indutiva é JXL, que é o ômega L, né? 2πfL. Ou seja, ela vale 50 ohms, como eu só tenho a parte imaginária positiva, vale 90 graus. Ok? Porque a minha parte resistiva é zero. Como eu tenho o J acompanhando, parte complexa positiva, ela fica dessa forma aqui. Ó. Aqui eu tenho a parte imaginária, aqui eu tenho a parte real, então meu JXL fica aqui, ó. J ômega L fica aqui. Então isso daqui é a minha reatância indutiva, ok? Então, diferente do resistor, o meu ângulo da reatância indutiva vale 90 graus. Tranquilo? Então eu vou ter aqui uma reatância indutiva de 50 ohms, que eu acabei de comentar, e eu tenho a minha tensão da fonte. Minha tensão da fonte, então, eu tenho uma tensão de pico de 20 volts, seno ou cosseno aqui, né? Quem é o 5 vezes 10 ao quadrado? 10 ao quadrado, 100 vezes 5, 500. Então, o 500 aqui, ó, é o meu velocidade angular, o ômega, ok? Tempo é tempo, e quem é o 90 graus aqui? É a minha fase, ok? Então é como se eu tivesse aqui, ó, a minha tensão da fonte valendo 20 volts, ângulo 90.
ok? Aí eu tenho a minha reatância indutiva, que é 50 ohms, ângulo 90. Então eu consigo calcular minha corrente. Por quê? Eu tenho aqui a primeira lei de Ohm. Tensão é, ó, tensão em cima de uma resistência, circula uma corrente, que também vai estar variando ao longo do tempo. Beleza? Então vamos fazer aqui, ó, igual o exercício fez, né? Já trouxe aqui a resolução, ó. Falei da tensão, falei da reatância, agora vamos calcular a corrente, ó. Então vamos lá, calculando a corrente, vamos calcular a corrente aqui, ó. Corrente, o que vai ser a corrente? Vai ser a tensão da fonte dividido pela minha reatância indutiva. Ou seja, 20 ângulo 90 dividido por 50 ângulo 90. Então, 20 volts dividido por ohms, né? 50 ângulo 90 ohms. Isso aqui vai dar quanto, então? Eu já sei que o ângulo vai dar zero, né? Porque 90 menos 90, zero. Agora, 20 dividido por 50, você faz na sua calculadora preferida. De cabeça vai dar 2/5. Então, vamos lá. 2/5, que é 0,4, ângulo zero. Ok? Então, aqui a gente já chega na primeira definição no raciocínio do que acontece com a corrente elétrica num circuito puramente indutivo. A minha corrente, ela fica atrasada em relação à tensão. Então, aqui, ó, observação. Qual que é o ângulo da minha tensão? 90 graus. Não é? Qual é o ângulo da minha corrente? 0 grau. Ou seja, corrente atrasada. Corrente atrasada. Isso ocorre devido ao armazenamento de energia no indutor. Então a corrente atrasa 90 graus quando ele é puramente indutivo. Certo? Muito bem. Então agora eu já sei que a minha corrente vale 0,4 ângulo zero. O que acontece quando a minha corrente elétrica passar por esse XL? Eu não vou nem calcular a queda de tensão, porque a queda de tensão aqui é diretamente a queda de tensão aqui, né? Tem uma fonte alimentando, certo? Agora, eu vou calcular, o que o exercício calculou? Ele calculou aqui, ó, a equação da minha corrente, ok? Então vamos colocar aqui, ó, a equação da corrente, né? Qual vai ser a minha equação da corrente? Exatamente a equação da minha tensão, só que para corrente, certo? Então, ó, a minha equação da corrente, variando ao longo do tempo, vai ser... Eu não utilizei tensão de pico para calcular a corrente, então essa corrente é a corrente de pico, ok? Então vai ser a corrente de pico vezes seno de ômega t, mais ou menos a fase da corrente, ou seja, o ângulo da corrente. Então, fica assim, ó, quanto que é a minha corrente de pico? 0,4. Acabei de calcular, ó. Vezes o seno do ômega. A velocidade angular permanece a mesma, ou seja, 5 vezes 10 ao quadrado. Vezes o t. Mais quanto ou menos quanto? Qual é o ângulo da minha corrente? Zero. Então vai ficar aqui, ó. Não tem nem sentido eu fazer assim, né? Ó, mais 0 grau, né? Não tem nem sentido. Então, como que comumente fica representado? Ela nem aparece. Ok? Então, a minha corrente elétrica vale 0,4 amperes de pico, sendo de 500 T. Não apareceu o ângulo aqui porque o ângulo é zero. O zero não interage com ninguém. Tá certo? Foi isso que o exercício fez aqui, ó. Ângulo zero. Ok? Agora,
Como nós temos tensão de pico e corrente de pico, eu consigo calcular a minha tensão eficaz e a minha corrente eficaz. Então, o que é a minha tensão eficaz? É a minha tensão de pico dividido por raiz de 2. Então, se eu pegar 20 e dividir por raiz de 2, dá 14,14 volts. Para eu calcular minha corrente eficaz, é minha corrente de pico dividido por raiz de 2. Então, a minha corrente de pico vale 0,4 dividido por raiz de 2, dá 0,28 amperes. Vamos ver certinho se dá isso mesmo? Só para conferir, né? Então, 20 dividido por raiz de 2 vale 10 raiz de 2, que é 14,14. 0,4 corrente de pico dividido por raiz de 2 vale exatamente 0,28. Tranquilo? Ok. Então, o que o exercício está pedindo também? A velocidade angular nós já temos, ele está pedindo para a gente calcular quem? Está pedindo para a gente calcular o valor da indutância, né? Indutância é a capacidade que uma bobina tem de interagir com o campo magnético e produzir o campo magnético. Então, a unidade de medida Henry, ok? Então, ó, minha velocidade angular não é 2πf, certo? Velocidade angular é 2πf. A minha velocidade angular, ela vale 5 vezes 10 ao quadrado, que é 500, né? Então, ela vale 500 radiano por segundo, ok? Então, ó, o que o exercício fez? A minha reatância indutiva não é 2πfL, só que 2πf, ó, é o próprio ômega. Então, a minha reatância indutiva é o ômega L. Por quê? Porque 2πf é o ômega e L é L, ok? Então, como eu quero calcular agora a minha indutância, XL é igual a ômega L. Quanto vale o meu XL? Vale 50 ohms. A minha velocidade angular vale 500 radiano por segundo. Meu L vale quanto, então? Só isolar o L aqui, fica 50 dividido por 500. Cortou. 5 dividido por 50 vai dar 0,1 Henry, que é a mesma coisa, passando para a notação científica, 100 milihenry. Ok? Então, o exercício não deu a minha indutância, mas eu calculei. Porque quando o exercício não dá a reatância indutiva, quando ele fala para você assim, ó, a minha reatância indutiva. Um exemplo, né? O exercício fala assim, eu não estou te dando a minha reatância indutiva, mas ele está te dando a frequência e ele está te dando a indutância. Com esses dois valores, você calcula a reatância indutiva. Ou seja, a reatância indutiva é 2 vezes o π, vezes a frequência, vezes a indutância. Mas nesse exercício, o exercício já deu, né? O exercício já falou assim, a minha reatância indutiva é 50 ohms. Então, de novo, quem é a minha reatância indutiva? É a resistência oferecida pelo indutor. Ok? E aí, o exercício não calculou, mas eu vou calcular aqui para a gente treinar qual foi a potência, né? Qual foi a potência?
no caso reativa, dissipada pelo meu indutor. Esse Q é a minha potência reativa, ok? Potência dissipada pelo indutor. Potência não é tensão vezes corrente? Então eu vou pegar a tensão no indutor vezes a corrente que passa nele. Quanto que vale a tensão no indutor? A mesma da fonte. Tá vendo que está em paralelo aqui, ó? Se você não conseguir enxergar isso, ó, esse ponto A é esse ponto A, esse ponto B é esse ponto B. Então, VAB aqui é o mesmo VAB aqui. Ok? Então, vamos lá, ó. Minha tensão da fonte é 20, ângulo 90, vezes a minha corrente que você calculou, 0,4, ângulo 0. Então, a minha potência dissipada no indutor vai ser quanto? 40% de 20, que é 8. 90 mais 0, quanto que é? De cabeça. 90. Potência reativa dissipa volt-ampere reativo. Ok? Então, assim, a gente explora bastante aqui, né, esse exercício. E aí dá para fazer também o diagrama fasorial, né? Diagrama fasorial é quando você representa as grandezas através de vetores. Fácil não, né, Irerê? Não é fácil não. Então, ó, vamos lá, vamos representar as grandezas através de vetores, ó. Vou colocar aqui então meu diagrama, minha representação no plano XY aqui. Vamos lá então, ó. Vou deixar tudo na corzinha vermelhinha, certo? Deixar na corzinha vermelhinha. Então, vamos lá, ó. Quanto que vale a minha tensão? Não é 20 ângulo zero? Fazendo azulzinho aqui. 20 ângulo zero. 20 ângulo 90, né? Aqui, ó. 20 ângulo 90. Então, a minha tensão da fonte vale 20 ângulo 90. Essa aqui é a minha tensão, ok? Lembrando que aqui a referência é 0 grau, né? Eixo dos reais, eixo dos imaginários. Quanto deu a minha corrente? 0,4 ângulo 0. Bem pititica, 0,4 ângulo 0. Qual é o valor da minha reatância indutiva? 50 ângulo 90. 50 é mais do que 20, né? Então, a minha reatância indutiva, 50 ângulo 90 graus. E a minha potência reativa, que eu calculei, deu quanto? 8 ângulo 90. Olha só. Minha potência reativa, 8 ângulo 90. Volt-ampere reativo. Então, esse daqui é o chamado diagrama fasorial. Ok? Então, qual que é a função do diagrama fasorial? Representar as grandezas através de vetores. Diagrama fasorial. Como eu estou aqui? Como eu estou aqui numa corrente alternada, tudo isso aqui está girando uma determinada frequência, certo? O vetor representa os fasores de energia, tensão, corrente, resistência e potência. Tranquilo? Então a gente percebe aqui então que a corrente está atrasada, né? Qual é esse ângulo? 90 graus. Por que que a corrente está atrasada? Porque a tensão é 90 graus e a corrente é 0 grau. Então a tensão está 90 graus adiantada, né? Supondo sequência
positiva de rotação, ou seja, tudo isso aqui está girando nesta sequência, assim, ó, anti-horário. Sequência positiva, tá? Que é o padrão. Tudo isso gira assim numa determinada frequência, né? Frequência não é a quantidade de ciclos por segundo? Cada vez que esse vetor, qualquer um desses vetores, dá um giro completo, é um ciclo. Beleza? Então, eu não calculei a frequência aqui, mas você pode calcular. Por quê? Eu não achei um indutor, eu não tenho XL, 2π é constante. Ó, quer calcular a frequência aqui, ó? XL é 2πfL. Quanto que é o XL? 50. 2 vezes 3,14. Quero calcular a frequência. E o indutor é 100 mili. Então vamos lá, ó. 50. 2 vezes 3,14 vezes 100 mili. 2 vezes o π vezes 100 mili é exatamente 0,6283. Vezes a frequência, né? Da onde veio esse 0,6283? Veio da multiplicação do 2 vezes π. Veio dessa multiplicação aqui. Beleza? 2π 100, 10 a menos 3, deu 0,6283. Tranquilidade total? Então, quanto que é 50 dividido por 0,6283? 50 dividido por 0,62, faz aí, João. Vai dar uns 80 Hz? 59,57. Faz. De cabeça, aproximadamente 80 Hz. Beleza? Então, todos esses vetores, eles dão 80 voltas num segundo. Porque frequência, o que que é? É a quantidade de ciclos por segundo, né? Então, 80 Hz, 80 ciclos por segundo. Beleza?